uma dica de cobertura de pele usando uma base em pasta. Fiz esse vídeo com a pele bem marcada para vocês verem como que dá para disfarçar legal, e usei o pó com o pincel. Primeiro vou usar um tônico com algodão aqui, esse tônico. Aí vou usar esse tônico para tirar alguns resíduos de qualquer coisa que não é para ficar aqui, né? E aí é assim, eu falei, né, que eu tô fazendo esse vídeo hoje para aproveitar que minha pele está revoltada. E aí eu tô aproveitando para fazer o vídeo de cobertura de pele. Logo hoje que eu estou com marcas na pele, olheiras e tudo mais. E aí, passei o tônico, eu lavei o rosto e ainda assim saiu sujo, ó. Se tivesse no banho, claro, se estivesse no banheiro eu ia enxaguar, mas eu não estou no banheiro. E aí eu tô passando o algodão aqui com água para tirar o tônico que não pode ficar aqui na pele. Isso. Não vou aplicar primer, mas eu vou aplicar esse hidratante, que é uma loção, na verdade, para controle da oleosidade. E ele faz efeito de pele sequinha, então fica ótimo e tal. Se quiser aplicar o primer depois, hidratante, fica à vontade. Tá. Aí, agora eu vou usar essa base, que é base 3 em 1, da Natura Aquarela, e com esse pincel aqui, que na verdade ele marca um pouquinho quando vai espalhando assim, deslizando, mas eu gosto dele porque ele dá pra fazer corretivo, fazer até sombra, enfim. Acho ele versátil. Ficar um pouquinho com o pincel, depois com a mão, pra vocês verem a diferença. Ó, não sei se dá pra ver, claro que dá, né? Que minha testa está muito marcada. E aí, olha como já resolve um pouco o problema. Não todo, porque eu tenho que cobrir com um pó aqui pra finalizar, pra ficar com zero brilho. Porque como tá até relevo aqui, essas acnes rebeldes que surgiram aqui, sabe? E aí eu não gosto de deixar com nenhum brilho, porque a superfície, quando não tá plana, assim, dá pra notar muito. Então, aqui na raiz do cabelo, eu gosto de fazer quando tem pouco produto no pincel, eu vou fazendo assim, ó. Que é pra não ficar uma máscara. Até porque eu tomei um pouquinho de sol, apesar de não parecer, porque a luz aqui deixa muito clara a pele. Mas aí essa base fica um pouco clara. Então eu tenho que espalhar. Pra quem fala que eu não tenho olheira, olha bem pra essa olheira. Depois vocês vão ver o depois. E aí eu já vou cobrir um pouco aqui a área dos olhos, porque além do pincel facilitar, nessa hora aqui ele chega lá pertinho. Essa base promete ser 3 em 1, então é uma cobertura aqui de próximo ao corretivo e tal. Então eu vou cobrir. E mesmo se não tivesse, eu passo base na área dos olhos antes do corretivo, uma camada fina, pra já ir diminuindo o impacto. Tô demorando aqui 1 hora pra fazer a pele, porque a gente tá conversando, mas vocês podem ir fazendo assim, sem parar, não tem que ficar batendo papo, tá conversando aqui igual eu, sem parar. E aí eu gosto também de aplicar com esse pincel a base assim em pequenos risquinhos, porque ele mancha, ele tem tendência de deixar marcado assim um risco na pele. E agora nos lábios. Ah, tá. Antes eu vou aplicar nos lábios um hidratante, porque tem os lábios ressecados. Aplico o hidratante e deixo um pouco. Enquanto isso, vamos aqui pro outro lado. Na pálpebra eu aplico quando tem pouco produto no pincel. O espaço tá pequeno aqui.
Aí aqui eu aplico pra baixo, porque não ficar com pelos pra cima. E tá. Agora eu já vou aplicar nos lábios. Mais um pouquinho na área dos olhos, na testa. Bum! Tá, tô igual fantasma, primeiro porque eu pintei os lábios. Segundo porque a base tá um pouco mais clara, porque eu tomei sol. Olha, eu tomando sol, gente, como a pessoa está morena. E aí, depois a gente corrige com um pozinho. Até tem um ponto positivo da base ficar um pouquinho mais clara, porque aí você não precisa passar o tom claro aqui, nem nas partes que você quer iluminar. Com um tom mais claro e não com brilho. Aí depois que tá o rosto todo cheio de base, a gente aplica o corretivo. Olha, eu vou usar o corretivo com esse pincel mesmo, pra vocês verem como é que fica legal. Ó, um pouquinho de amarelo aqui, ó. Vou aplicar onde tá tenso. Olha aqui no cantinho. Ficar um pouquinho nessa daqui. Aqui no canto. Subindo. Na diagonal. Aqui é onde tem manchinhas de acne que a pessoa mexeu e ficou com mancha. Pelo menos eu sou consciente, né, gente? Próxima vez eu vou amarrar a mão, tá? Aí, aqui na diagonal também, onde é mais escuro. Depois, quando tiver menos produto no pincel, é que eu passo em toda a área dos olhos. Olha como já cobriu. Agora uma camada de pó, vou aplicar com esse pincel, esse pó aqui. Aqui eu encosto, pra não correr o risco de tirar o corretivo, olha só. Fica bem natural, né? Fazer um lado, depois faço o outro. Olha como fica natural. Brilho mate. Como minha pele é oleosa, eu nunca vou correr o risco de ficar com a pele embonecada, assim, de pó. Cheia de pó, porque sempre vai ter um brilhinho, assim. Mas também eu não fico exagerando no pó, eu passo sempre na zona T, mais, assim, pra corrigir ao longo da festa, ao longo do dia. E sempre que quando começa a brilhar um pouco mais. Então é isso. Essa aqui é uma cobertura de pele, pra quando a gente tá com umas manchinhas, mostrar melhor aqui tudo. Testa sem as manchinhas vermelhas. E como eu passei o pó, aí também não tá com tanto relevo, porque as acnes estão tão rebeldes que além de vermelhas, elas estão com relevos.
Aí agora eu vou usar um tom de pó que é um pouquinho mais escuro do que o meu tom de pele pra contornar, fazer um blush e tudo mais. Outro lado aqui. Mesma coisa. Vou usar esse lápis, que ele é bem da cor da sobrancelha. E eu vou fazer um pouquinho aqui no início, sem deixar quadrado. E um pouquinho aqui em cima, que já saiu a rena que eu fiz. E agora eu estou fazendo a lápis para corrigir. Isso. Aqui eu tenho uma cicatriz que tava fazendo nada, né? Rezando. E aí corrigi a cicatriz e levantei um pouquinho ali no canto. E aqui mesma coisa no início. Para dar uma reforçada. E aí é assim, eu gosto de contornar, tirar as falhas, corrigir as falhas com lápis, mas depois a sobrancelha fica um pouco pesada. O que eu faço? Pego um pó e aplico aqui por cima, só para quebrar o preto. Assim. Olha só como fica um pouquinho diferente. Aí a gente vai usar uma sombra cor de nada. E agora a gente vai usar uma sombra só pra não ficar sem sombra, assim, uma sombra cor de sombra pra ficar em casa, sombra de sábado à tarde pra assistir filme com o namorado no sofá de casa. Ops, cadê o foco? Sombra pra ir na padaria. Bom, qualquer lugar que você não vai precisar de uma maquiagem muito sofisticada. Então vou usar um dourado clarinho, que é esse, que vem junto com esse marrom com um pouquinho de brilho. Vou usar com pincel, porque hoje a maquiagem é toda com pincel, eu não usei dedos. Isso não significa que é proibido usar dedo, tá, gente? Ó, vou aplicar aqui por cima na pálpebra, subindo um pouquinho a linha do côncavo, por cima da base, né, que a gente passou, lembra? Então a base vai ajudar a fixar um pouquinho. Só para iluminar. Isso. Eu quero que vocês memorizem esta visão que vocês estão tendo da pessoa sem máscara de cílios. Vou passar a máscara e ficar assim. Olha, antes e depois. Esse aqui é um jeito de passar máscara de cílios que só fica legal quando a máscara é tipo encorpada, que eu falo muito. Não é muito líquida e nem muito assim grossa. Bom, gente, tá pronto. Então essa foi uma dica de cobertura de pele usando uma base em pasta. Fiz esse vídeo com a pele bem marcada para vocês verem como que dá para disfarçar legal, e usei um pó com o pincel. E se você gostou, clique em gostei e deixe sua dúvida ou seu comentário lá no post do blog. Um beijo e até a próxima!